Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Já estamos gravando e eu gostaria que a gente pudesse iniciar novamente, como da aula anterior, com uma oração. Eu gostaria de pedir que o nosso irmão, o diácono Jadson, pudesse estar fazendo uma oração inicial. Nós já tivemos duas aulas. Qual foi a primeira aula? Os irmãos se lembram? A gente falou sobre linguagem, língua e fala, não foi? A gente buscou conceituar esses termos, linguagem, língua e fala. A segunda aula, semana passada, foi sobre a história do português. A gente buscou falar um pouco sobre como a língua portuguesa se desenvolveu, iniciando lá no latim, sendo desenvolvida através das condições sociopolíticas. Aí a gente falou um pouco sobre alguns nomes importantes na história da língua portuguesa, que foi Dom Diniz, Dom Duarte, e a gente buscou então tratar mais a história da língua portuguesa, começando lá no latim, passando a se desenvolver como um romance, depois galego-português, até ter uma distinção entre galego e português, e temos então o português europeu e o português do Brasil, com as expansões marítimas do Reino de Portugal. Foi o que a gente buscou tratar. Hoje, nós vamos entrar agora no primeiro campo da gramática. Todas as gramáticas, quando nós iniciamos os estudos, todas as gramáticas vão iniciar justamente por este campo, que é a fonologia. Eu vou mostrar para os irmãos apenas o sumário dessa gramática, para que os irmãos tenham uma ideia. Se nós pegarmos esta gramática como referência, ela vai tratar, o primeiro campo desta gramática é justamente fonética e fonologia. Depois vai passar para morfologia, sintaxe e assim em diante. Então, por que a gente começa o estudo pela fonologia? E o que é a fonologia? Isso aqui a gente aprende muito, principalmente no nosso processo de alfabetização e o aprendizado que a gente recebe no ensino fundamental. A gente vai ver muito sobre fonologia. A fonologia é o campo da gramática que vai estudar o som da fala. Então, lembrem, fonologia estuda o som, enquanto que morfologia e sintaxe, morfologia estuda a forma e sintaxe estuda as relações. Sintaxe a gente vê muito mais quando a gente já está na quinta série em diante, na fase final do ensino fundamental ou ensino médio, que a gente vai ter mais aulas de sintaxe, que é quando a gente aprende a identificar orações simples e aquelas orações complexas, que são as orações coordenadas e subordinadas, ou seja, a gente começa a aprender partes mais complexas da gramática, que é a oração, é o texto, o enunciado. Mas, inicialmente, nós começamos com a fonologia, o estudo do som. E por que é importante a gente começar por esta área? Porque a gramática inicia por esta área.
Justamente porque, notem que quando a gente fala de estudar a língua portuguesa, a gente começa daquilo que é mais específico e vai aumentando o campo de investigação para o que é mais complexo. Nós começamos pelas menores unidades, que é o som, é a menor unidade da fala, o som. E aí a partir do som, a união do som, os grupos sonoros, que nós vamos entender como sílabas, a união de sílabas, que são palavras, a união de palavras, que é frases, a união de frases, que é orações, percebe que vai ficando o quê? Complexo. A gente começa pelo mais específico e vai, então, chegando à investigação mais complexa. E o mais específico, a unidade menor é justamente o som. Antes da palavra em si, se a gente vamos pegar como exemplo a palavra pai. Pai é uma palavra, não é? Se nós pudermos tentar dividir essa palavra, a gente vê que pai é uma palavra monossílaba. Nós não conseguimos dividir ela em sílabas, em duas sílabas. Ela é monossílaba. Pai. A gente fala em um só respiro, não é verdade? Pai. Esse pai é um conjunto de sons. Se eu falo ai, e se eu omito a palavra p, que representa graficamente um som, eu já mudo esta palavra. Este grupo de palavras já muda o seu sentido. Pai, tira o P, fica ai. Então percebe que é o conjunto destes sons que vão formar uma palavra. Este conjunto. Então, se nós dividimos a menor unidade, é uma sílaba, mas é a parte da forma, é a parte gráfica. A gente escreve e a gente tenta dividir, vamos chegar na sílaba. No caso, pai, é apenas esta sílaba. Mas, se nós tentarmos dividir ainda mais, a gente vai dividir ao ponto que a gente vai sair do campo da escrita, da morfologia, e vamos partir para o campo já do som, quando nós buscamos entender cada som enunciado nesta palavra. O P, o A e o I. As consoantes e as vogais e as semivogais. Então, a fonologia começa, este estudo, o estudo do som, a parte mais simples da língua, que vai então caminhando para as partes mais complexas. E a gente vai fazer este percurso. Vamos começar estudando o som, depois vamos estudar a forma, aí a gente vai entrar na questão da morfologia da palavra e da classe de palavra. Aí, no caso, a gente entra na questão que é substantivo, sujeito, o que é substantivo, o que é substantivo, adjetivo, pronome, etc. E aí a gente entra depois na sintaxe, a relação de uma palavra com outra. Aí, nesse ponto, a gente vê a função que aquela palavra está exercendo dentro de uma oração, dentro de uma relação. E aí a gente tenta identificar o que é sujeito, o que é predicado, e essas coisas. Então, a gente sempre começa pelo mais simples ou mais específico. Então, a fonologia é o estudo que estuda, é o campo da gramática que estuda o som. Antes de nós estudarmos o som, é necessário a gente fazer uma distinção. Aqui, neste slide, vocês estão vendo que a gente tem uma imagem, uma ilustração do corpo humano. A fonologia é uma parte da gramática, um campo. Só que ela também é dividida em duas partes. Fonologia, propriamente dita, e fonética. Fonética estuda o som na sua produção, na sua articulação. Então, o campo da fonética vai estudar como é que este som é produzido no nosso aparelho fonador. Toda esta região que nós temos, o aparelho respiratório e toda a região acima do aparelho respiratório é o que nós chamamos do sistema respiratório, na verdade, é o que nós chamamos de aparelho fonador. A fonética vai buscar estudar este campo, como é que os sons são produzidos, articulados, e aí a gente vai ter as classificações dos sons. Nós não vamos buscar estudar essa parte, porque não entra diretamente com a questão da escrita, com a produção textual. É mais essa parte faz com que a gente tenha o conhecimento maior de como é que os sons são articulados e entender melhor a questão da aquisição da linguagem, as deficiências que uma pessoa pode ter em relação à linguagem por causa de alguma má formação no seu desenvolvimento e na sua articulação. Então, é mais importante para isso, nesta parte física.
E a fonologia vai estudar o som e a sua classificação dentro do enunciado. Então, enquanto a fonética quer explicar como aquele som é produzido no aparelho fonador, a fonologia vai estudar o que aquele som tem de importante quando ele está em um grupo de sons e ele expressa algum sentido. Então, é a parte que nos importa, é a fonologia. Só que eu gostaria de mostrar para vocês como é que funciona a questão da produção da fala. Isso para que vocês tenham um pouco de ciência. Toda essa região que nós temos, toda essa região acima do nosso pescoço é o que nós chamamos de caixa de ressonância, onde vai ser produzido o som da fala. E o nosso aparelho respiratório, os pulmões, são responsáveis também pela produção da fala. A fala, ela vai ser produzida como? Como é que nós produzimos a fala? Já pararam para pensar? É quando nós respiramos e expiramos, não é verdade? A fala, ela vai se dar quando? Como? Quando há esse processo de expiração. Absorvemos o ar, o oxigênio, passou pelos nossos pulmões, produzimos o gás carbônico e ele então vai ser expirado. No momento da expiração, da saída deste gás carbônico, este ar vai passar por todo este sistema, esse aparelho fonador, e vai gerar um som. Quando ele passar pelas cordas vocais, ele pressionar as cordas vocais, e ele passar por toda essa caixa de ressonância, ele vai produzir um determinado som. Existem vídeos interessantes de uma espécie, não seria um raio-x, porque raio-x não pega músculo, mas uma espécie de ressonância, no qual é filmado, é feita uma ressonância de uma pessoa falando. E no momento que ela está falando, a língua está fazendo vários movimentos diferentes. Existe toda uma articulação para cada som específico. Isso é o que a fonética vai estudar. Então, por que é importante? A nossa língua, cada som que é produzido, ele é produzido dependendo de um movimento que toda a nossa estrutura, nossa caixa de ressonância vai fazer junto com o ar que está saindo. Se eu digo A, por exemplo, pego a vogal A. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo toda a minha boca e o ar está saindo livremente, pressionando as cordas vocais e produzindo o som pelas cordas vocais e saindo livremente pela minha boca com o A. Mas se eu digo A, E, I, O, U, percebe que há vários movimentos? A, E, I. A minha boca vai se estreitando. A partir do momento que a minha boca vai se estreitando, a passagem do ar vai ficando mais estreita, o som vai sendo modificado. Quando eu começo a arredondar os meus lábios, A, E, I, O, U, esse arredondamento dos lábios e a posição da minha língua, ou mais para trás ou mais para frente, vai produzir essas vogais. Isso é importante porque isso faz com que a gente entenda porque existem sons que nós não conseguimos produzir de outros idiomas. Por exemplo, no francês, tem uma vogal, uma vogal semivogal, que é o I. Só que não é o I como nós produzimos, I com o estreitamento dos lábios, I. Mas é o I com o arredondamento dos lábios, o I. No francês é o I. Por que é difícil de produzir essa vogal? Para nós, de nos acostumarmos com essa vogal semivogal, porque não faz parte da nossa língua, do nosso idioma, essa articulação que é comum em outro idioma. Então, existem dentro do estudo da fonética, fonologia, existe a classificação de todos os tipos de sons que o ser humano produz. E desses tipos de sons, desses tipos de diversos de sons, cada língua vai produzir uns, mas não vai produzir outros, como no caso desse I francês, que não faz parte do português. Então, isso é interessante porque faz com que a gente entenda a distinção de cada idioma. Porque cada idioma, a pronúncia às vezes é diferente. Porque a gente tem dificuldade, por exemplo, quando a gente vê as línguas árabes. Enquanto nós produzimos sons que são espinados, os árabes também produzem alguns sons, a língua árabe, sons que são aspinados. O som ele é produzido quando entra o ar.
E aí é difícil da gente entender e de reproduzir, porque nós não temos esse tipo de articulação no nosso idioma. Não é um dos sons que fazem parte do nosso idioma. Ok? Então, essa é uma ilustração mostrando um aparelho fonador. Cada parte, a região do nariz, da boca, as cavidades bucal e nasal é onde passa o ar tanto pode passar pela boca como pelo nariz e assim produzir o som, que são os sons vocálicos e os sons nasais. Também temos a parte de baixo, que é o pulmão, a traqueia, a laringe, onde fica a corda vocal. E eu vou te mandar aí para vocês um vídeo da corda vocal sendo uma câmera na corda vocal. É um músculo mesmo, um músculo com um estreitamento que, dependendo do som, ou ele está meio fechado, ou ele está aberto. Quando ele está aberto, o som sai surdo. Quando ele está fechado, o som sai vibrante, sonoro. Então, o som ele vai produzir quando ele força essa passagem da corda vocal. Vou mandar para vocês o vídeo para que vocês possam ter uma ideia. E isso é mais ou menos assim que a gente entende como é produzido o som. Mas então a fonologia, ela vai ser então essa parte da gramática que vai estudar os sons da língua, é a capacidade de combinação e a sua capacidade de distinção. Então é aquele momento que a gente vai entender por que aquele som, a função daquele som dentro de uma palavra, que é de produzir palavra e fazer distinção de uma palavra a outra. Por exemplo, quando a gente fala pai, quando a gente fala cai, quando a gente fala sai. Porque há uma distinção dessas palavras, muda-se o sentido dessas palavras. Porque se mudou um fonema dessas palavras. No caso, P, C, S. Esses sons, essas letras que representam os sons, foram o que dá a distinção de uma palavra para a outra. Então, a fonologia, a gente vai entender, através do estudo dos sons, identificar justamente a formação das palavras e a distinção das palavras. E isso é o que eu queria entrar. O primeiro ponto que a gente tem que aprender é que letra e fonema, que seria o som da palavra, são coisas diferentes. O que é uma letra? É um símbolo, é um sinal gráfico. A é uma letra. Se eu escrevo A, B, C, deu o nosso alfabeto. Isso são letras. Só que essas letras não são sons. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Som essas letras elas são responsáveis em nos representar um tipo de som. Então, o A representa o som vocálico A, o B representa o som consonantal B, esse som vibrante. Então, cada letra vai representar um som ou mais de um som. Isso tem que ser muito importante, porque justamente este é o momento que a gente mais se banana quando a gente está no nosso processo de alfabetizagem. Quando a gente não consegue escrever, a gente não sabe se aquilo é S, se aquilo é Z. Sabe quando a gente começa a escrever da maneira como a gente fala? E aí a gente vai escrever palavras, em vez de colocar o S, a gente coloca o Z. Porque na nossa cabeça tem som de Z. Então eu vou colocar o Z e não o S. Ou coisa do tipo, porque a gente não entende que a letra, ela não é necessariamente o som, mas ela serve para representar um ou mais de um som. No caso da letra S, ela representa mais de um som, porque ela tem tantos, o S, em início de palavra, tem tanto o som de C, né? Sapo, sapato, como tem outros sons, como o som de Z quando está no meio da palavra, ou intervocálico. Então, percebe que o som vai mudar, mas é a mesma letra, S, e coisa do tipo. Então, note que a gente precisa, então, fazer essa distinção. A letra é um símbolo que representa som, é a representação gráfica dos sons da fala. E o que é, então, o som? Como nós chamamos o som? O som é chamado de fonema. A letra representa um fonema. A letra A representa o fonema A, a vogal A. A letra E representa o fonema E, o fonema vocálico, a vogal E. E assim por diante. Então, quando a gente aprende lá no início, na nossa alfabetizagem, o alfabeto, a gente começa a aprender essa relação entre letra e som. Letra e som.
Por isso que a gente faz muitos ditados, para que a gente consiga fixar que tem palavras que se escreve de uma maneira, mas se pronuncia de outra, não é verdade? Então a gente vai aprendendo o que são as vogais, o que são as consoantes, e depois a gente vai aprender a questão da união dessas palavras que são as sílabas, e a gente vai aprender como é que essas palavras se relacionam com as outras coisas, que são esses grupos, as sílabas. Então isso a gente vai ver lá no primeira, segunda, terceira série. E isso é importante, porque se nós não sabermos isso, a gente fica com dificuldade na hora de escrever. A gente troca a palavra, a gente fica com dúvida se isso aqui é S, isso aqui é Z, isso aqui é C, cedilha, o que é? É S ou é cedilha? Sabe? A gente fica com dúvida, porque a gente falta conhecimento nesta parte. Ou quando a parte de pontuação, de acentuação, para ser mais específico. O acento agudo eu coloco aonde? O acento circunflexo eu coloco aonde? Justamente porque é nesta parte do estudo do som que a gente aprende como é que funciona a língua. Então, letra é uma coisa e o som, que é o fonema, é outra coisa. Aqui a gente tem como exemplo que eu peguei essas palavras. Se os irmãos conseguirem ler lá em cima, nas palavras faro, bola, capa, mal, ferro, cola, casa, mar, firo, mola, cala, mas. Todas essas palavras, elas têm certa semelhança, porque elas têm uma mesma estrutura, só que elas só vão mudar uma palavrinha. As letras faro, ferro, firo. O que muda? Apenas o A, o E e o I. Este A, E e I é o que está mudando na palavra, é o fonema que está sendo modificado na palavra e que muda o sentido da palavra. No caso de bola, cola, mola, percebe? Bola, cola, mola. O que mudou? Apenas o B, o M, o C, não é verdade? Este B, C, M é o fonema, é o som daquela palavra que foi modificado e mudou-se assim o sentido. Então, a gente percebe que o fonema tem justamente essa função, formar palavras, porque é o conjunto de fonemas que é uma palavra, não é verdade? Aqui temos, no caso, bola, temos 4 fonemas, 4 sons. É o som B, o som O som L e o som A. Bola. Eu estou produzindo todos estes sons num grupo. Bola. Isso é o fonema. Então, eu tenho a função de formar palavras e também a função de distinguir uma palavra da outra, como bola e cola. Mudou não apenas o sentido, mas realmente mudou a palavra. Representa outra coisa, uma bola e uma cola. Porque mudou o fonema, mudou o som inicial desta palavra. Então, essa é a primeira distinção que a gente vai fazer. Letra é uma coisa, fonema é outra. Letra é o sinal gráfico que serve para representar um dos fonemas comuns da nossa língua. Ok? O segundo ponto é que existem aquilo que nós chamamos de dígrafos e dífonos. Segunda distinção, dígrafos. O que são os dígrafos? E aí a gente vai ver a parte da parte mais ortográfica e coisa do tipo. Talvez isso aqui a gente vai ver também lá no final, a parte mais de ortografia. Lá no final, na parte final do nosso curso, quando a gente passar por todo este panorama de sintaxe, semântica, etc., a gente vai entrar na parte de ortografia, regras de como escrever corretamente. Mas o que inicialmente é interessante a gente ver essa relação entre letra e fonema? Que existem os dígrafos. Os dígrafos é quando 2 letras representam um só fonema. Por exemplo, a palavra carro, carreta. Este carro, temos quantas letras? K, C, A, R, R, O. Tem 5 letras, não é verdade? Carro. Só que são 5 fonemas? Não são 5 fonemas, são 4 fonemas. Por quê? Porque uma dessas letras, na verdade, é um conjunto de letras que vai formar um fonema, que vai representar um fonema, que é o RR. O carro, esse RR está representando apenas um fonema, o R, esse som R.
Então, seria o fonema R, vamos dizer assim. Então, R é um fonema, duas letras representando um fonema. Isso é o que nós chamamos de dígrafo, quando duas letras representam um fonema. Mas também existe o contrário, quando uma letra pode representar mais de um fonema numa palavra, que é a palavra X, a letra X. A letra X ela tanto representa mais de um fonema numa palavra, em uma palavra pode ter um fonema específico para cada palavra, mas a letra X, numa palavra, ela pode representar dois sons naquela mesma palavra. Por exemplo, quando eu pego X, exato. O X nessa palavra exato tem um som de Z. Está representando um fonema de Z, né? Z, exato. Agora, quando eu pego a palavra xícara, o X vai ter o som de CH, ou o som de X, na verdade, xícara. É um fonema só, xi. Mas, se eu pegar a palavra táxi, o X não tem som nem de Z, nem de Z, nem de X, mas tem KS, táxi. Eu estou produzindo dois sons ao pronunciar a letra X nesta palavra. São dois sons que estão saindo. Táxi, que é o som K e o som S, KS. Então, percebe que esta letra X, nesta palavra, vai representar dois sons. Táxi, KS, táxi. Não é verdade? E isso é o que nós vamos chamar de dífono, quando uma letra representa dois sons. Dígrafo, quando duas letras representam um fonema, um som. E dífono, quando uma letra representa dois sons, como no caso da letra X. Isso parece que é simples, é bobinho, mas é o que pega a gente no momento da escrita. É o que faz a gente ficar confuso no momento da escrita. Note que as pessoas que têm dificuldade na escrita, que passaram por uma alfabetizagem e não se desenvolveram bem ainda nesse processo de alfabetização, elas vão escrever da maneira como elas falam. E aí, táxi vai acabar sendo escrito com KS em vez de X. Carro pode ser escrito de outra maneira, porque não vai conseguir entender estas relações entre letra e palavra. Ok? Além disso, quando nós falamos de fonemas, aqui nós temos um exemplo de dígrafo que eu trouxe, palavras como guerreiro, queda, chave, llama, nhoque, arrastão, assado, descendente, cresça, excitado, são dígrafos. Percebe que a palavra guerreiro, esses dois R representam um som. Quando a palavra cresça, S, mas C cedilha, não é verdade? Esse cresça só tem um som, o som de sa, som de S, cresça. Então são duas palavras, S mais C cedilha, que representam apenas um som. Isso é importante na separação silábica. Todo mundo tem dificuldade de fazer separação silábica. Pegar uma palavra e separar bonitinho, sílaba por sílaba. A gente não sabe se aquela palavra fica numa sílaba ou na outra. É justamente quando a gente entende o que são ditongos, tritongos e dígrafos, a gente tem essa facilidade. Também percebe que nas palavras campo, anta, empresa, entrada, imbatível, caindo, ombro, também são dígrafos. Aonde? Na palavra campo, o A e o M representam apenas um som. Isso a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. O M aqui, ele não tem uma função tem apenas uma função de marcação de nasalidade. Campo. Eu estou falando aqui a vogal nasal, o campo. Então este M tem apenas a função de marcar a nasalização
da vogal A. Então, representa apenas um fonema, que é o este A nasal, campo, campo. Da mesma forma, empresa, caindo. Então, são sons que são dígrafos, que nós chamamos de dígrafos vocálicos ou nasais, porque esta palavrinha M e N está apenas apontando uma marcação dentro da palavra de nasalidade. Isso é muito importante. Isso é um dígrafo, duas palavras representando um som. Então, eu até coloquei para vocês os sons mais comuns, os dígrafos que a gente vai encontrar nas palavras, são justamente esses, ó. GU, QU, GU de guerreiro, QU de queda, C mais H de chave, o RR de carro, o SS de assado e coisa do tipo. Todos estes grupinhos de palavras são dígrafos. Se a gente encontra esses grupinhos de palavras em alguma palavra, a gente tem um dígrafo, ok? Da mesma forma, o A, E, I, O, U, seguidos de M ou N, são dígrafos, porque o M e o N estão marcando apenas que aquela vogal é nasal. Ela está sendo produzida de forma nasal. Campo, ok? Além dos dígrafos, nós também temos, e aqui eu trouxe outro exemplo, mas eu já expliquei, que é a questão dessa relação entre letra e fonema. Para que vocês possam fixar. Note a palavra exame. Quantas letras tem? 5. E, X, A, M, E. Exame, não é verdade? E tem quantos fonemas? 5 fonemas. E, Z, A, M, E. Todas estas letras representam um fonema. Porque quando eu pronuncio exame, eu consigo pronunciar todos estes sons dessas letras. Mas se eu pego a palavra, por exemplo, de passeio, P-A-S-S-E-I-O, 7 letras, mas apenas 6 fonemas, porque o SS representa apenas um som, passeio. Esse SS é o C, C. Então, é apenas um som. Então, percebe que, às vezes, uma palavra pode ter mais fonemas que letras, ou mais letras que fonemas, ok? Como na palavra nascimento, que tem 10 letras e apenas 8 fonemas, porque nós temos o S e o C, que representa C, e o E-N, que é o som nasal, nascimento. O E e o N, som nasal. O N está mostrando a nasalidade do E, nascimento. E a mesma forma com o carrinho. O RR apresenta apenas um som. Então, percebe, 8 letras na palavra carrinho, C-A-R-R-I-N-H-O, mas a gente vê 6 letras, tanto no RR, que é o dígrafo, e no NH, esse nhê é apenas um som. Carrinho, nhê. NH é um dígrafo, 2 letras para falar de nhê. Conseguem entender? Percebe essa dinâmica entre palavras e sons? Então, este seria então o nosso primeiro ponto. Letra e fonema são coisas distintas. A letra é o sinal gráfico que representa um fonema. Numa palavra, as palavras podem ter mais letras que fonemas, ou mais fonemas que letras, porque às vezes uma letra pode representar mais de um fonema, ou 2 letras podem representar apenas um fonema. Isso é muito importante na nossa escrita, a maneira como a gente escreve corretamente, a gente precisa entender essa dinâmica. E como então que nós classificamos os sons, os fonemas, que são os sons da fala? Existem 3 classificações que a gente aprende lá na escola, na primeira, segunda e terceira série também, que são vogais, semivogais e consoantes. É o nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ele pega todo o nosso alfabeto e ele vai estar dividido entre vogais, semivogais e consoantes. E quais são então esses 3 grupos? Quais são os sons vocálicos, as vogais, os semivocálicos e os consonantais? Quais são? A gente vai ver que as vogais, e aí a gente pode pegar até o exemplo para uma melhor distinção. O que é uma vogal? Do ponto de vista articulatório,
Uma vogal é aquele som que é produzido sem nenhum tipo de interrupção na passagem do A. Notem que quando nós produzimos as 4 vogais, A, E, I, O, U, 4 vogais, A, E, I, O, U, 5 vogais, então eu estou ruim de conta, A, E, I, O, U, 5 vogais. Vocês percebem que a minha boca, o movimento que ela vai fazer é de aumentar ou se estreitar. E a minha língua, ela também vai fazer movimentos. Quando eu produzo A, ela fica central. Quando eu produzo O ou produzo I, ou eu produzo I, ela vai se movimentar, ou para trás ou para frente. Entretanto, esses movimentos e a abertura da boca não interrompe a passagem do A. O A ele está saindo livremente. O som está saindo livremente pela boca, não é verdade? Isso é um som vocálico, um som que passa estes sons que não tem interrupções na sua passagem do A, diferente de letras consonantais. As consoantes são, dentro do ponto de vista articulatório, aqueles sons que são produzidos com alguma interrupção da passagem do A. Por exemplo, a letra B. Percebe que B, eu estou produzindo, o som não está saindo livremente. Existe uma compressão dos meus lábios. Eu estou prendendo o A por uns breves segundos, B. E aí ele sai como uma explosão, porque houve uma contração dos meus lábios. B, que seria dentro da classificação fonética, a vogal bilabial, um movimento bilabial. A compressão dos 2 lábios, interrompendo essa passagem do A por um breve momento, e quando sai numa explosão. B. Quando eu falo a palavra F, esse F, percebe que também é a mesma coisa? Os meus dentes estão se estreitando, estão se unindo com os meus lábios inferiores. F. E aí sai também o A através deste movimento, dessa interrupção. Então, todos os sons consonantais vai haver algum tipo de interrupção, seja os lábios que vão se movimentar, fechar, abrir, seja os dentes com os lábios inferiores, seja o movimento da língua que vai bater no céu da boca. E isso pega muito quando as crianças estão aprendendo. Eu mesmo não consigo produzir algumas palavras, eu troco muitas palavras. Tem vezes em momentos que eu estou falando palavras que é com L, e eu coloco R, porque na hora de eu produzir este som, não tenho tanta facilidade, tenho dificuldades. Eu troco palavras, eu falo errado, né? Vamos dizer assim, eu tenho dislalia. Então, e as crianças, quando elas estão aprendendo a falar, elas não trocam palavras por causa justamente dessa parte dessa articulação, esses sons consonantais. Bola. A língua está batendo lá no céu da boca, a pontinha da língua está batendo lá no céu da boca quando eu falo o L. Lê. E isso às vezes é difícil. Às vezes o movimento vai mudar, vai produzir um movimento semelhante, em vez de ser bola, vai falar bora. Esse R, a língua, ela tem um movimento pouco semelhante. E aí vai confundir a criança que ainda está aprendendo a falar. E isso eu ainda faço até hoje, porque não estou me vergonhando na cara no programa fonoaudióloga. É porque quando a criança, e isso é algo, tipo, não existe necessariamente uma deficiência, tipo, algum defeito no meu aparelho fonador, mas é aquela questão de falta de exercício, vamos dizer assim. É como se eu estivesse hoje meio que atrofiado, sabe? Então, quando a criança ela está aprendendo a falar, e aí 7 anos, 6 anos, e ela começa a trocar palavras, o que é o correto a fazer? Os pais são orientados corrigir, para que aquela criança comece a aprender, a ver que está sendo pronunciada de maneira errada. No meu caso aqui tinha que descer a madeira para ver se é um negócio inexplicável que aconteceu comigo. Mas o que a gente entende, percebe
que os sons consonantais são justamente esses, quando há uma interrupção na passagem do A. Todos os sons consonantais são B, C, F, porque existe algum movimento na boca que interrompe a passagem do A. O A não está saindo livremente. As vogais, não. A, E, I, O, U, está saindo livremente. Livre, leve e solto, não é verdade? Só que as vogais, elas não são apenas o A, E, I, O, U. Esses são os que nós conhecemos como as vogais orais, porque está saindo pela nossa boca. Mas também tem outras vogais, que é o AN, I, O, que é o saindo pela boca e pela fossa nasal. Então, as vogais, elas são tanto orais como nasais. Eu coloquei as orais apenas para que vocês tenham ideias, mas elas também vão ter som nasal em determinadas palavras. Como a palavra que eu acabei de falar, campo. O an é nasal. E na escrita, este som nasal, quando ele é no meio da palavra, vai ser escrito o A seguido de M ou seguido de N, para mostrar que ele é nasal. Então, essas são as vogais, quando são produzidas sem obstrução da passagem do A. São mais tônicas, ou seja, tem a pronúncia mais forte, que é semivogais. E a gente vai ver a distinção, o que é uma vogal e uma semivogal. As vogais, elas são, a palavra pai. Percebe que o A, ele é pronunciado de forma muito mais forte? Pai. Enquanto que o I, ele sai mais fraquinho, não é verdade? O I é uma semivogal. É um som um pouco mais fraco. O I vai sair muito mais fraco. O I e o U vão ser considerados, então, semivogais. O I e o U. A, E, I, O, U. I e U são semivogais. Porque na hora que essas palavras são empregadas junto com outra vogal, ela sempre vai ter um som mais fraco. Como no caso da palavra pai, sai. O I está saindo muito mais fraco do que o A, que é uma vogal. Ok? E o I e o U, que são semivogais, são sons, lembre, sons. Na grafia, pode ser escrito de várias maneiras. Pode ser representado pelo I e pelo U, pelo E, pelo O, pelo M, pelo N, pelo W, pelo Y. Como? A palavra o exemplo que eu trouxe. A palavra pai, o I é uma semivogal. Está saindo muito mais fraco. Mas a palavra pão, pão. Percebe que o pão tem o A nasal e este O também está saindo um pouco mais fraco que o A sai mais forte. Pão. O A é o centro da vogal, é o centro da sílaba, na verdade. Mas percebe que este O, ele é visto como uma semivogal. Por quê? Por causa que o O é a letra que está representando o som, o fonema U, a semivogal U. A gente fala pão, pão. Então não é pão, pão, é pão. Por isso que o O é visto, o O nesta palavra é uma semivogal, porque está representando a semivogal U. Da mesma forma, a palavra cantam. Não, a gente está falando cantão. Esse é um U também. O M está representando a semivogal U. Ou na palavra mal, que é representado pela própria letra U. Então, percebe, existem duas semivogais. Quais são? I e U. Na escrita, essas semivogais I e U podem ser representadas por estas letras. I, U, E, O, M, N. É assim que elas vão ser representadas. Então, como identifique a semivogal na palavra? Se a gente não tem esse conhecimento, quando a gente pega a palavra pão, a gente vai pensar que não é uma semivogal, porque aqui está o O, não está o U, mas é uma semivogal. Temos uma consoante, uma vogal e uma semivogal. Isso é importante quando a gente faz separação silábica. Por quê? Na separação silábica, a gente não separa vogais de semivogais, elas permanecem juntas. Isso é muito importante na hora que a gente busca identificar, fazer essas separações silábicas.
Então, o que são as consoantes? Todo o restante das letras do alfabeto. Simples. Pega A, E, I, O, são as vogais. E, I e U são as semivogais. O que sobrar é consoante. Essa é a regra. Sobrou é consoante. Então, o B, o C, o D, o F, o G, o H, o J, são todas letras que representam, respectivamente, as consoantes. Então, existem estes são os sons que vão passar pelo nosso aparelho fonador com algum tipo de obstrução, né? A língua vai bater no céu da boca, a língua vai bater no palato mole, os dentes vão acabar, o dente superior vai bater nos lábios, os lábios vão se estreitar. Então, vários movimentos que vão produzir esses sons consonantais. Além disso, vamos para o segundo ponto. Primeiro, a gente identificou que existe letra e que existe fonema. Depois, a gente identificou que existe classificação dos fonemas. Vogais, semivogais e consonantais. As consoantes. É o nosso alfabeto. É o que a gente aprende lá no período da nossa alfabetização. Isso também, algumas situações, como a própria palavra papel. Papel, o L também vai representar o U. Então, a gente percebe que a gente tem que ficar muito atento a este ponto. O que é letra e o que é som. Na gramática de vocês, eu creio que eu coloquei todos os respectivos conjuntos de palavras para que vocês tenham uma noção. Caso eu não tenha colocado, depois eu vou mandar um arquivo com todos os tipos de palavras que representam cada letra e as palavras que elas representam. Caso eu não tenha colocado na apostila, eu mando a parte para que vocês possam ter um conhecimento. Mas quando a gente fala de fonema, vogal, consonantal, semivogal, o que é importante? É o seu grupo. Quando um fonema, quando uma vogal, houver um grupo de fonemas, é o que nós vamos dar o nome de sílaba. A sílaba é um grupo de fonemas. A sílaba é normalmente um grupo de fonemas centrados numa vogal. Por que isso é importante? A vogal é o centro da sílaba. Se eu tiro a vogal, perde todo o sentido. A vogal que ela o som em si da vogal que vai expressar o maior sentido da palavra. Então, palavras como a gente pega lá, salada, o A, se eu tiro o A de salada, eu não consigo nem pronunciar. Não é verdade? As sílabas, a vogal, ela vai sempre ser o centro das palavras, enquanto que as consoantes vão ser periféricas. Elas vão estar numa função mais periférica. O centro da palavra são os sons vocálicos no nosso idioma. A sílaba, então, é normalmente esse grupo de fonemas centrados numa vogal. Toda sílaba é expressa numa só emissão de voz, havendo breves pausas entre cada sílaba. Porque numa só expressão, numa só emissão de voz. A sílaba eu produzo em um só respirar, não é verdade? Salada, sa, é uma sílaba, e está saindo tudo de uma vez. Eu não estou falando sons separadamente, os fonemas não estão saindo separadamente, eles vão sair nesses grupos. Salada. Então, dois fonemas que estão saindo como grupos, e que são de fato as sílabas. Então, quando a gente produz as nossas palavras, emite as nossas palavras, a gente vai estar produzindo como se fosse sílabas, esse conjunto de sílabas que está saindo da nossa boca. Então, as sílabas, elas podem ser identificadas, podem ser classificadas de várias formas. As sílabas, então, é esse conjunto de fonemas, no qual existe uma vogal, e na sua periferia, ao lado desta vogal, vai ter uma consoante. Na palavra pequeno, percebe que existe as vogais E, e existe a consoante P. Existe sempre este grupo, consoante e vogal. Algumas palavras não vai ter consoante, vai ser só vogal. Mas, quando a gente pegar a palavra, essa palavra ela vai ser classificada em tipos de número de sílabas. Uma vogal, uma palavra
que tem apenas uma sílaba, que é pronunciada apenas por uma sílaba, é o que nós chamamos de monossílaba. É uma palavra monossilábica. Mão. Percebe que eu estou falando numa tacada só? Eu não consigo fazer uma separação. Mão. Sai tudo junto, né? Mão. Não é verdade? Mas se eu pego a palavra manga, percebe que existe uma pausa entre o man e o ga? Eu não estou falando em um respirar só, manga. Eu estou tendo dois momentos de reprodução. Manga. Quando eu falo pausadamente esta palavra, eu consigo identificar essa distinção, que eu estou tendo dois momentos para reproduzir este som. Dois momentos que estão acontecendo na sua reprodução. Manga é uma palavra com duas vogais, que nós chamamos de sílabas. Duas vogais. Quando eu pego a palavra agora, mangueira, eu estou falando numa tacada só? Mangueira? Não. Na sua reprodução, da mesma forma, está tendo um intervalo entre uma reprodução de uma sílaba e de outra, que é 3 sílabas. Mangueira. 3 sílabas. Trissílaba, é como nós chamamos. E também existem aquelas palavras que são mais de 3 sílabas, que aí nós chamamos de polissílabas, porque é mais de 3 sílabas, é muitas sílabas, como a palavra mangueirense ou palmeirense, palavras que existem mais de 3 sílabas, chamamos de polissílabas, porque está sendo reproduzido em vários momentos, cada som, grupo de som, está saindo um atrás do outro em pequenas pausas. Isso é fácil de identificar como? Como é que eu vou fazer uma separação silábica? Quando a primeira regra é tentar falar esta palavra pausadamente, para a gente entender que existem vários momentos nessa enunciação. Além disso, esse aqui é o exemplo que eu acabei de dar. Além disso, a gente também pode falar que as palavras, elas podem ser classificadas de acordo com a sua sílaba tônica, a sua sílaba que é mais forte. No caso, isso aqui a gente se lembra daquele programa Soletrando, que era do domingo do Luciano Huck, no sábado, Luciano Huck, o Soletrando, falava muito disso, aplicação numa frase, não sei o que lá, oxítona, proporoxítona, e a gente não entendia absolutamente nada. Ela é legal ver os jovens fazendo a soletração, ela é legal, ela é divertida até. E a gente, nossa, o pessoal é inteligente, só que a gente não entendia nada. É justamente esta parte da fonologia que a gente entende o que é oxítona, o que é proparoxítona, o que é paroxítona. É a sílaba mais forte dentro de uma palavra, é o que nós chamamos de sílaba tônica. Então, na palavra café, qual é a sílaba mais forte? Fé, não é? Café. A palavra que sai muito mais forte e sai em evidência é a palavra fé. A palavra não é a sílaba fé. Esta sílaba que sai mais forte é o que nós chamamos de tônica, enquanto que a mais fraca é o que nós chamamos de átona. Então, quando nós identificamos a sílaba tônica, dependendo da sua posição na palavra, ela vai ter uma classificação. Por exemplo, café, parabéns e açaí são sílabas oxítonas, porque a sua tonicidade está na última palavra. Café está em fé, parabéns está em bens, e açaí está no i, na última sílaba. Então, esta última sílaba, a palavra tem tonicidade na última sílaba, é o que nós chamamos de oxítona. Da mesma forma, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, a gente pega do final para frente, a segunda sílaba do final for mais forte, é o que nós chamamos de paroxítona, que é quando a penúltima sílaba tônica é a mais forte, é onde tem a tonicidade, como nas palavras vírus, jiboia e europeia. Percebe que vírus tem 2 sílabas,
É a penúltima sílaba que tem mais tonicidade. Da mesma forma, a palavra jiboia é a sílaba boy. Essa sílaba boy que tem mais tonicidade. Jiboia. Jiboia. Nós temos então esse ditongo e o hiato, e temos esse ji, que é essa sílaba de vogal e consoante. Então percebe, jiboia. É a sílaba do meio, o boy, que tem mais tonicidade. Então, essa penúltima sílaba é o que nós chamamos de palavras paroxítonas. Paroxítonas. Penúltima sílaba. Ou seja, oxítonas é a palavra que tem tonicidade na última sílaba. Paroxítona. Palavras que têm tonicidade na penúltima sílaba. E palavras que têm tonicidade na antepenúltima sílaba. Vamos dizer assim, a terceira sílaba do final, né? A terceira sílaba do final. São palavras que nós chamamos de proparoxítonas, que é palavras como círculo, didático, exército. Percebe que círculo tem quantas sílabas? Círculo. Três sílabas. A força, a tonicidade a gente encontra em qual? Em círculo, não é verdade? Na palavra didático, nós temos quantas sílabas? Didático. Temos 4 sílabas. A força está onde? No dá. Didático. É a terceira sílaba, percebe? Que é a antepenúltima. A terceira sílaba do final. E da mesma forma na palavra exército. Temos exército. Temos a terceira sílaba, o exército, que tem mais tonicidade. Então, é uma proparoxítona. Então, nós classificamos uma palavra dentro da sua tonicidade em oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Todas as palavras do português vão ter as tonicidades de uma desta posição. Então vai ter tonicidade na quarta sílaba, na quinta sílaba? Não. O português brasileiro, a tonicidade está ou na terceira, ou na segunda, ou na primeira, na última sílaba, né? Na antepenúltima, na penúltima ou na última sílaba. Se a gente pronuncia com uma palavra com uma tonicidade na quinta sílaba, está errado. A gente que está pronunciando errado. Aqui no nosso português é essas as pronunciações. Além disso, isso é importante na acentuação. As palavras tônicas que são acentuadas. Na palavra café, a gente não está tendo um acento? Acento agudo? É a palavra tônica. É a sílaba tônica, na verdade. Então, são as sílabas tônicas que a gente encontra as acentuações. Então, é importante. Isso a gente vai ver com calma quando a gente for ver sobre ortografia e acentuação. É bom, a gente só vai ter uma base agora para chegar lá no final a gente aprender a acentuar as palavras. Ok? Eu tenho muita dificuldade nisso também. Misericórdia, o negócio é difícil, hein? E teve a reforma ortográfica também, que e isso também é bom que eu vou trazer a reforma ortográfica, a gente vai ver o que mudou também, principalmente na questão do emprego do hífen também. Isso, a gente vai trazer realmente com a reforma ortográfica, houve algumas mudanças na forma como a gente escreve e aceitou também. E isso é até legal trazer, porque alguns irmãos que estudaram na década de 90 para trás, ainda não foi no tempo da reforma. Então, mudou-se realmente. Além disso, quando a gente fala das sílabas, a gente vai falar que existem aquilo que nós chamamos de encontros vocálicos. Existe o encontro vocálico e o encontro consonantal. O que são os encontros vocálicos? São aquele conjunto, dentro de uma sílaba, existe aquele conjunto de vogais. Na palavra pai, pegar como exemplo de novo essa palavra, pai, nós temos
consoante P, não é verdade? P. E temos a vogal A. E temos o I. O I é uma semivogal, não é verdade? Este A e este conjunto dentro desta palavra é o que nós chamamos de encontro, encontro vocálico, porque é o encontro de duas vogais, uma vogal e uma semivogal, não é verdade? Este encontro aqui nós vamos chamar de quê? De ditongo. Dentro de uma palavra, os encontros vocálicos, este conjunto de vogais dentro de uma sílaba, nós vamos identificar como ditongo, tritongo ou hiato. Isso também é muito importante quando a gente vai escrever e na separação silábica. Por quê? O que é o ditongo? O encontro entre uma vogal e uma semivogal. Como no exemplo que eu trouxe, a palavra água, ou a palavra linguiça, ou a palavra pátria. Percebe que na palavra água, temos o A, temos o G, que tem um som de G, e temos o U e o A, não é verdade? Este U é uma semivogal, e este A é uma vogal. Este conjunto é o que nós chamamos de ditongo. E por que é interessante a gente entender isso? Na palavra água, por exemplo, eu estou produzindo todas as palavras, percebe? Que na hora de eu dizer água, eu estou produzindo eu estou reproduzindo tanto o U como o A. Então, a gente já faz uma distinção, identificar o que é o ditongo, o que é um tritongo, ou seja, o que é um encontro vocálico, do que é um dígrafo. Sempre que dígrafo não é duas palavras, só que essas duas palavras representam apenas um som, e uma dessas palavras não tem uma função de som, tem uma função apenas de marcação, como um M, que tem um som de nasalização em algumas palavras, não é verdade? Ou seja, na hora de eu reproduzir, eu não estou reproduzindo o som de M, eu estou reproduzindo o som na palavra campo. Eu estou reproduzindo o som de A nasal. O M é apenas um símbolo, uma marcação de nasalidade. Não tem função de representar fonema. Por isso nós chamamos de dígrafo. Agora, na palavra água, eu estou tanto reproduzindo o U e o A no momento que eu falo água. Então, no ditongo, as duas vogais são pronunciadas. E isso é o que a gente já faz, a gente identifica o que é um ditongo e o que é um dígrafo. O dígrafo não reproduz os sons das duas letras, mas no ditongo eu reproduzo o som de duas letras. Na palavra, por exemplo, paraquedas. Paraquedas não tem o Q e o U? Não tem? Mas eu não estou reproduzindo o som do U. Na palavra paraquedas, o Q, eu estou reproduzindo apenas o som do Q. O U tem apenas uma marcação. Tem apenas a função de, junto com o Q, representar um fonema. É um dígrafo. Eu não estou reproduzindo os dois sons. Mas no ditongo e tritongo, eu vou reproduzir todos os sons. Então, a gente tem ditongos que nós chamamos de crescentes e decrescentes. Como na palavra água, linguiça, pátria, sério e história. Percebe que ele vai crescendo? Água. A força está no A. O U é a semivogal. Ela é reproduzida de forma mais fraca. Então, vai da mais fraca para a mais forte. É o que nós chamamos de crescente, porque vai crescendo o som. Água, linguiça. O U e o I. A força vai estar no I. Linguiça. E não no U. O U vai sair um pouco mais fraco. Vai ser a semivogal, enquanto que o I vai ser a vogal. E esse ditongo também pode ser decrescente, como nas palavras leite, frouxo, queixa, sabão, frouxo. Percebe que a força vai estar no O e não no U. O U vai sair um pouco mais fraco, frouxo. Leite, o E vai sair mais forte que o I. Então, o E vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal. Ou seja, vai ser decrescente, vai começar forte e vai cair na sua força. Crescente, decrescente, são os ditongos. Da mesma forma, os tritongos é aquele conjunto de vogais, que são 3 vogais, com uma vogal no centro.
Todo tritongo, a vogal está no centro, e tanto do seu lado esquerdo quanto do seu lado direito vai ter uma semivogal. Na palavra saquão, o U e o O representam semivogais, enquanto que o A é a vogal mais forte e é vista como a vogal, saguão. E Uruguai, o U e o I soa mais fraco, são semivogais, e o A é a vogal. Isso é o que nós chamamos de tritongo. Na separação silábica, nós não separamos ditongos e tritongos. Eles fazem parte da sílaba, eles fazem parte de uma mesma sílaba. Então, como identificar uma vogal, um ditongo e um tritongo? Primeiro, na sílaba é o conjunto de vogal e semivogal. Se na hora de eu produzir essa palavra, este conjunto de vogal e semivogal estiver na mesma sílaba, é um ditongo e um tritongo. Agora, se houver uma separação entre a vogal, uma vogal fica numa sílaba e a outra vogal vai para outra sílaba, é o que nós vamos chamar de hiato. É um hiato, que é o que a gente vai ver nessas palavras. Saída, cair, piauí, furioso e país. Percebe? Saída. Na hora que eu vou fazer a separação silábica, o I não fica junto com o A. Fica separado. Sa-I. Eu separei. Sílaba sa e a sílaba isolada I. Isso é o hiato. Porque o conjunto, esse encontro de vogais, se dá em sílabas separadas. Então, a gente vai ter o A, que é uma vogal, e o I, que vai ser uma vogal. O conjunto de vogais. O I vai ter uma função também de vogal, porque também vai estar tendo uma função forte. Saída. E vai estar em uma sílaba diferente. Então, a regra para identificar um tritongo, ditongo de um hiato, quando a gente está na dúvida, é se aquela palavra está na mesma sílaba ou se está na outra sílaba. Ca-i, ca-i, sílabas separadas. É um hiato. Temos o hiato entre o I, a vogal I, e a vogal A. Na palavra Piauí, temos o hiato entre o U, que vai ser uma vogal, e o I. O U, que é uma vogal, não, perdão. O U, que é uma semivogal, que está tendo função junto com o A, e o I. Temos um hiato. Essa separação, não estão na mesma sílaba. Então, a gente encontra, esses são os três encontros vocálicos de conjunto de vogais. Ditongo, tritongo e hiato, nas palavras que nós encontramos. Por fim, nós também temos os encontros consonantais, que são aquelas palavras, aquele conjunto de consoantes, como na palavra trigo, planeta, advogado, corte, filtro. Percebe que a gente tem um encontro de duas palavras, T e o R, tri. E aqui não é o dígrafo, porque eu estou conseguindo reproduzir os dois sons. O T e o R é tri. Eu tanto reproduzo o som do T como o som do R. É trigo. Da mesma forma, planeta. Eu estou reproduzindo tanto o som do P como o som do R. Planeta. Então, aqui nós temos também um encontro consonantal. Trigo, planeta, advogado, corte, filtro, são encontros consonantais. Nas gramáticas, a gente vai ver todos esses encontros. PL, TR, DV, RT, TR, são tudo encontros consonantais. Mas, por fim, um breve exercício, como fixação, que eu queria fazer com vocês, 2 exercícios que eu trouxe aqui. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, hiato, hiato e ditongo. Identificar os ditongo, a opção que tem essa mesma sequência: ditongo, hiato, hiato e ditongo. Quais são dessas palavras que seguem essa sequência? Já, mais, Deus, luar, daí, ódio, saguão,
A, B, C, D. Chuta. Valendo uma gramática. O hiato é quando, na separação silábica, uma vogal está numa sílaba e a outra vogal está na outra sílaba. Como nas palavras... na palavra jesuíta. Pronuncia de forma devagar. Jesuíta. Temos G, temos ZU, temos I, temos tá. Aqui a gente já encontra um hiato. Jesuí. O hiato é entre o U e o I. É verdade? Jesuíta. C. C. Vamos passar, vamos ver a resposta. Vai ganhar uma gramática? Percebe? Ditongo, joias. Quando eu faço a separação silábica, o ditongo ele pertence a uma sílaba. Ele pertence àquela mesma sílaba. Não há separação no ditongo. A gente não separa ditongo. Joia. A gente vê que há uma vogal e uma semivogal. Joia. Na mesma palavra, fluir. Percebe que a gente não... O I não sai junto com o U na nossa pronúncia. Fluir. Existe aqui um hiato, porque estão em sílabas separadas. Hiato. Da mesma forma, o jesuíta. Percebe que na separação silábica, o U e o I, este encontro vocálico, eles estão em sílabas separadas. Da mesma forma, fogarel. Esse fogarel, a gente vê aqui um ditongo. Esse rel, temos um ditongo. Está na mesma sílaba este encontro vocálico. Se o encontro vocálico estiver em sílabas separadas, é hiato. Se estiver na mesma sílaba, é ditongo ou tritongo. Então, percebe que no próximo slide. Em qual das palavras abaixo a letra X apresenta... Essa aqui é facinho. Apresenta não um, mas dois fonemas. Em quais das palavras abaixo a letra X apresenta não um, mas dois fonemas? Exemplo. O X é exemplo. O X representa um fonema ou dois? Luxo. Próximos. Executivo. Complexo. Fonema é um som. Fonema é o som das palavras que nós classificamos entre vogais, fonemas vocálicos e consonantais. A letra, ela vai representar um som ou dois sons? O X aqui. Qual é o X aqui que está tendo a função de representar dois sons? Complexo. Percebe que é o som de KS? Complexo. Som de K e de S. São dois fonemas. O X está representando dois fonemas. Percebes? Enquanto que exemplo usa aquele som de Z. Luxo, som de X. Próximos também é o som de S. Próximo. E o executivo também é o som de Z. Executivo. Percebe, e aí você percebe como é complicado quando a gente está aprendendo a escrever? Porque uma letra representa um monte de som. O X, Z, C, e X e Xi. É um monte de som. E aí complica na hora que a gente começa a escrever e está aprendendo a escrever. E esses são alguns dois exercícios para que vocês possam ter fixação. Eu vou mandar para vocês no grupo algumas aulas que sejam mais resolução de exercícios, para que vocês possam ter mais contato com a resolução de exercícios. E a parte da articulação, vou mandar para vocês a imagem de como é que funciona a questão do nosso aparelho fonador. Vou mandar a foto da corda vocal para vocês verem. Mas, então, esta é a nossa aula de hoje. O que a gente aprendeu? Letra e som são coisas diferentes. Letra e fonema. Fonemas são vocálicos, semivocálicos e consonantais, não é verdade? Esses fonemas, eles têm, esses grupos de fonemas, são formados em sílabas. Essas sílabas nas palavras
são classificados na sua tonicidade, né? Temos as oxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, não é verdade? E também na sua quantidade de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, as palavras com muitas sílabas, não é verdade? E aprendemos o que é ditongo, tritongo, hiato, e o que são dígrafos e dífonos, que é quando uma letra representa mais de um som, ou quando duas letras representam apenas um som. Isso é o que a gente vê na parte da fonologia. Depois, na próxima aula, a gente vai entrar, isso aqui é apenas um basicão, para que vocês tenham orientação geral e possam estudar com mais cuidado esses pontos que a gente entendeu. Entender melhor a dinâmica desses pontos. Aí, na próxima aula, a gente vai entender o que é morfologia. Aí a gente vai entender o que é radical, sufixo, as classes de palavras e etc. E assim, para que vocês também tenham um panorama geral. Ok? Então, a gente encerra a nossa aula por hoje.